amiga, meu amigo, para o criador de conteúdo, se você for depender só da publicidade, não dá. Então, minha amiga, meu amigo, eu peço a você que apoie o Blog da Cidadania se puder, se você tiver recurso. Só peço a você que tenha paciência com esses minutinhos. Eu tenho que deixar o vídeo aqui para que as pessoas que vão chegando, que não conhecem o canal, vejam este vídeo. Se você já viu, pula o código Pix, o QR Code, aqui na tela. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao Blog da Cidadania. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte: você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. O Prêmio IBEST 2025 de melhor canal de política tem já mais de 30, cerca de 30 escolhidos, e vários canais conhecidos de direita e de esquerda disputam o prêmio. O Blog da Cidadania, excluindo os que passaram automaticamente para este ano por terem ficado entre os 5 mais votados ano passado, no ranking dos que vão disputar, o Blog da Cidadania está em primeiro. O que é ruim é um canal de direita, não é? Porque todos os canais de direita estão subindo forte. Você pode ver que onde tem a setinha para cima, verdinha, é canal de direita. Só canais de direita. Os canais de esquerda, praticamente todos estão indo para baixo ou estagnados. Então aí, se você puder, vote no iBest, no Blog da Cidadania, e o link está na descrição do vídeo. Muito obrigado. Intimado pelo ministro Flávio Dino do STF para dar explicações sobre uma fala minha a uma entrevista. Eu acho que este é um fato que deve alertar todos os colegas. Nós não podemos continuar sendo um poder subserviente a outro. Nós precisamos que as separações entre os poderes sejam respeitadas. Nós precisamos que um poder respeite. O ministro Flávio Dino, do Supremo, afirmou que hoje, que a imunidade parlamentar não protege o deputado Sóstenes Cavalcante de ser obrigado a prestar esclarecimentos sobre uma declaração dada em entrevista ao Globo. Dino não acatou os argumentos do deputado para não responder ao pedido de explicações sobre um possível rompimento do acordo para a divisão das emendas de comissão se o presidente da Câmara, Hugo Mota, não colocasse em votação a anistia dos réus do 8 de janeiro. O Flávio Dino determina que a Controladoria Geral da União faça uma auditoria para investigar o uso de 469 milhões de reais em emendas PIX repassadas no ano passado a estados e municípios sem plano de trabalho. O repórter André Nery está de volta aqui com a gente. Qual prazo foi dado para essa investigação? Mais uma polêmica envolvendo as emendas, André. Sim, Tiago, e um prazo agora de 10 dias para controlar. Fica à vontade. Compromisso assumido aí já estou sabendo. Lógico que não. A gente sabe, assim, faço questão de deixar registrado de que me estranha a decisão. Estou no exercício do meu mandato. Posso falar o que quero, tenho garantias constitucionais do artigo 53. Os tempos são muito estranhos que um servidor público, né, como é o seu caso, tem até receio de expor imagem, com toda a razão, te entendo, sua constrangedora, assim, vamos preservar a imagem conforme o... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de maio de 2025, são 11 horas e 30 minutos. O ministro Flávio Dino
comanda contra-ataque do STF. O tribunal escalou seu ministro mais disposto a comprar brigas para conduzir a reação aos ataques do bolsonarismo. E ele já começou. Primeira turma reagiu à farsa da Câmara, começando a prender deputados e marcando data para condenar Bolsonaro. O filho 01 descobriu a data. O Dino fez ataque mais duro que Moraes no caso e mandou recados à Câmara sobre usar estratégias como arquivar a ação contra os golpistas para intimidar o STF para o tribunal não investigar o roubo de emendas. Agora, o tribunal começa a reagir, já prendendo Carla Zambelli e sinalizando com ações contra Hugo Mota. Além disso, Dino acelera a investigação do roubo de dinheiro das emendas por deputados que se aproveitam da estratégia de criar emendas secretas que não dizem qual deputado recebeu quanto e onde irá aplicar. A missão que o tribunal conferiu a Dino é a de reagir aos ataques que a extrema-direita vai aumentar daqui em diante, até que as prisões de deputados golpistas como Zambelli convençam os partidos de direita da Câmara a tomarem juízo. Você sabe, o STF analisou em sessão virtual a decisão da Câmara de suspender a ação penal contra Bolsonaro e o ministro Flávio Dino fez a fala, na verdade ele deu o voto mais duro de todos e mandou vários recados à Câmara. E aqui você vê na página 12 das 14 páginas do voto do ministro, ele dá um recado muito claro. Ele diz: além disso, recordo que em situações excepcionais com vistas a coibir flagrante violação às regras do processo legislativo e às cláusulas pétreas, este STF admite o controle de constitucionalidade de projetos de lei e PECs do Congresso, não é? E tal entendimento reforça o cabimento da atuação da Corte em face de atos do Poder Legislativo, afastando assim qualquer suposição de ingerência na autonomia do Congresso Nacional. Se isso vale até mesmo para atos propriamente legislativos, com muito mais força deve valer para atos que não compõem as funções típicas do Poder Legislativo. Acrescento que a suspensão a que se refere o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, aplica-se a uma única legislatura. Em caso de reeleição, não há prorrogação da suspensão da ação penal. Nessa circunstância, haverá outra diplomação e os crimes que deram ensejo à ação penal suspensa terão sido praticados durante o mandato decorrente da diplomação anterior, ou seja, antes da nova diplomação. Com uma nova diplomação, o requisito temporal expresso na Constituição restará não satisfeito. Assim sendo, a suspensão desejada pela Câmara dos Deputados vale exclusivamente para a legislatura de 2023 a 2027. Exclusivamente durante o exercício do mandato, uma vez que se trata de prerrogativa instituída em benefício da atividade legislativa. Se não fosse assim, teríamos a hipótese de ocorrência, manutenção de situações gravíssimas. A exemplo da possibilidade de um parlamentar acusado por um crime cometido com violência ou grave ameaça, a pessoa tentar frustrar a persecução penal ou coagir uma testemunha. Ou ainda outra anomalia, uma medida cautelar que se eternizaria em face da pretendida suspensão do processo por deliberação da Casa. Esclareço, por fim, que, em virtude das razões apresentadas quanto à natureza da prerrogativa, não se aplica aos demais corréus que não são congressistas. Dessa maneira, entendo conveniente o desmembramento do feito em relação ao ramagem. E lembro que as funções típicas de cada poder devem ser prestigiadas, enquanto que funções atípicas. Somente em tiranias, ou seja, ditaduras, um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o orçamento e executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisá-los arbitrariamente.
Tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico. Maiorias ocasionais podem muito em um sistema democrático, mas certamente não podem dilacerar o coração do regime constitucional. E tenho dito, o Dino fez então o voto mais duro que Moraes em caso de ramagem, mandou vários recados à Câmara. E depois ele mandou o líder do PL explicar o acordo de distribuição de emendas que o Sóstenes falou que não ia mais respeitar. Veja bem, o Dino, ele primeiro mandou, aqui você tem, referente ao arguição de descumprimento de preceito constitucional, o ministro mandou o Sóstenes Cavalcante explicar a questão das emendas. O Sóstenes respondeu, porque ele não quis, o Dino mandou ele explicar onde estava sendo gasto o dinheiro das emendas, explicando melhor, tá? O Flávio Dino, aqui ele fez uma determinação para, após as informações a serem prestadas pelo deputado federal, o Sóstenes Cavalcante, que ele intimou para dar explicações sobre onde estava sendo gasto o dinheiro das emendas, venham os autos conclusos para análise de novas medidas. Então, o Dino intimou o Sóstenes Cavalcante a explicar o que ele estava fazendo com aquelas emendas. Aí o Sóstenes disse: senhor ministro, acuso o recebimento na data 29/4 da intimação expedida por Vossa Excelência para que eu apresente informações referentes à matéria publicada pelo jornal o Globo. Na qualidade de deputado federal e líder do Partido Liberal, amparado no disposto no artigo 53 da Constituição, consigno que fico eximido de apresentar quaisquer explicações sobre o conteúdo da referida entrevista. Olha só. Muito bem. O líder do PL disse que não ia se explicar. Aí o Flávio Dino diz: olha, a harmonia entre os poderes não vale tudo. E, em agenda no Recife, ele defendeu que a atuação da Corte nas discussões sobre a divisão das emendas é total e negou qualquer ingerência política. Aí o Sóstenes respondeu. Ele deu essa declaração para um veículo chamado Pleno News. Ele enviou um recado ao ministro do Supremo, Flávio Dino, durante sua participação num programa dessa Pleno News. Ele disse que não deve satisfação ao aliado de Lula. Dino intimou Sóstenes para explicar sobre declarações do parlamentar a respeito do acordo para distribuições de emenda. Ele queria saber se a gente ia descumprir o acordo feito pelo STF e os presidentes da Casa. Jamais foi essa a minha declaração. Sóstenes explicou que o acordo consistia em não ser mais omitido o nome do parlamentar nas emendas de comissão. Deveria ser aprovada uma ata na comissão com nome, valor, para onde vai a emenda. Lógico que isso vai ser respeitado. Então ele disse que não ia responder, mas aí quando o Dino falou que ele ia ter que responder, ele respondeu. Muito bem. O Dino determinou então o bloqueio de 1.200 emendas logo em seguida da negativa do Sóstenes. Ele bloqueou 1.200.000 emendas, não é 1.200.000, é 1.200 emendas destinadas à saúde por falta de regularização. Aí o Sóstenes abriu fogo contra o STF, o Brasil não vai ser refém de 11, etc, etc. O Dino alertou o Centrão a não usar golpismo pró-Bolsonaro para defender emendas, porque foi isso que eles fizeram, minha amiga, meu amigo. Essa decisão da Câmara de sustar a ação penal contra os golpistas foi feita, inclusive o próprio Centrão reconheceu que fez isso para dar um recado para o STF. Eles não dão recado nenhum, quem dá recado é o STF. O Flávio Dino mandou a CGU ampliar auditorias em emendas PIX e aí o STF, através do Flávio Dino, vai conduzir uma ampla investigação sobre o roubo de emendas. Então, a Câmara dos Deputados já está baixando a bola, dizendo que não tem muito o que fazer agora, diante da decisão do STF, mas o STF não vai parar. Já começou prendendo deputado, prendeu a Zambelli e o presidente da Câmara, que fique esperto, porque tem uma investigação sobre ele rolando.